Graças a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. É uma alegria estarmos aqui mais uma vez para realizarmos este culto de ensinamento bíblico e hoje, em especial, estamos iniciando o nosso novo simpósio que tem o tema Sedução das Novas Teologias, e será uma alegria muito grande poder estar interagindo com os irmãos. Infelizmente, nós estamos aqui novamente realizando somente este culto online, mas você que me acompanha através da live, que você possa estar interagindo conosco, compartilhando este vídeo com outras pessoas. Você que fez a inscrição no simpósio, que você possa escrever, eu estou aqui, para que a gente possa identificar os irmãos que fizeram a sua inscrição no nosso aplicativo e que estão participando deste simpósio. Eu espero que o simpósio ele possa lhe proporcionar crescimento intelectual, espiritual, que Deus venha falar com você através dessas 8 semanas que nós estaremos aqui tratando desses assuntos tão importantes e tão atuais. Então, o que eu quero lhe pedir é que você curta este vídeo, compartilhe este vídeo com o maior número de pessoas possíveis, nos grupos que você faz parte, para que outras pessoas possam ser alcançadas através do ensinamento da palavra de Deus. E você que fez a inscrição, depois você só deixa aí descrito o seu nome, para que a gente possa saber dos irmãos que fizeram a inscrição, que estão participando conosco. Nós vamos orar neste momento, pedindo para que Deus nos dê direcionamento através do ensinamento da sua palavra. E você que me acompanha, que você possa adorar a Deus agora através da oração, pedindo a Ele aquilo que você necessita e agradecendo por mais uma oportunidade que Ele está te dando. Você está com vida, tendo a oportunidade de poder ouvir a palavra dele. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós glorificamos o teu nome, lhe exaltamos na beleza da tua santidade. Somos gratos a ti por todos os teus benefícios, por tudo que o Senhor tem feito e em especial por aquilo que o Senhor é. Que nesta noite, ó Pai eterno, o Senhor venha direcionar a minha vida no estudo da tua palavra, neste simpósio que tem por tema Sedução das Novas Teologias, que estamos iniciando hoje com a primeira temática. Que o teu Espírito venha nos direcionar, que o Senhor fale por intermédio da minha vida, com a vida daqueles que estão acompanhando esta live, os que fizeram a sua inscrição e está nos acompanhando nesta noite. Que o Senhor possa falar poderosamente a cada coração, a cada vida, pois nós entendemos, ó Deus eterno, que este simpósio vai frutificar a vida de muitas pessoas, vai abrir a visão de muitas pessoas concernente ao que está acontecendo nos dias atuais, principalmente no que tange a questão bíblica e teológica. Então que o Senhor fale conosco nesta noite, abençoe a cada internauta, a cada irmão que está nos acompanhando nesta noite, que eles possam ser alcançados pela presença gloriosa do teu Espírito Santo. É no nome de Jesus, ó Pai, que eu lhe peço, permaneça conosco, fale conosco agora neste período de adoração ao teu nome, e que a tua presença venha nos envolver poderosamente. Amém e amém. Tiago vai estar adorando a Deus com um hino, e logo após nós já estaremos aí dando início à nossa temática de hoje. Que você possa adorar a Deus juntamente conosco nessa noite.
acreditar. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada. e ver Que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. e sabe que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas de vil tentador, mas Nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. e quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu e sabe que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, Cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas de vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Graças a Deus. Que esse louvor possa ter tocado ao seu coração nesta noite e que a partir de agora nós vamos estar aí dando início, né, à nossa temática de hoje, mas eu quero aqui uma vez mais reforçar aos irmãos esse período em que a igreja está sendo perseguida, né, aonde homens com mentes malignas têm lutado contra a igreja, tentando fechá-la, colocar uma mordaça na boca da igreja, mas independente da igreja estar aberta ou não, continuaremos fazendo a obra de Deus, pregando a palavra do Deus Todo-Poderoso, mas os irmãos sabem das dificuldades da igreja estar fechada para cumprir com as suas responsabilidades. Então você que é membro aqui desta igreja, nós estamos aqui, irmãos, toda quarta, sexta e domingo, né, que são os dias de culto aqui na nossa igreja. Nós não estamos podendo fazer um culto coletivo, mas os irmãos podem se deslocar, né, para trazer a sua oferta, o seu dízimo, o seu voto,
trazer a sua contribuição para que possamos cumprir com as nossas responsabilidades aqui no local, tá? Então você que é membro da igreja, tá? Você pode estar vindo aqui no dia de culto, nos procurando e abençoando esta obra. Eu sempre tenho falado para os irmãos, né? O nosso aluguel vem sempre final do mês, né? Esses 2 meses nós tivemos, né, que fazer aí trabalhos à parte, uma cantina, para poder conseguir complementar o valor, e isso a gente entende pelo fato da igreja estar fechada, tá? Mas eu quero pedir você que tem sido mantenedor desta obra, que Deus lhe abençoe, que Deus possa lhe prosperar. E você que é membro, irmãos, pelo fato da igreja estar fechada e você não tem contribuído com esta obra, tenha esta mentalidade, né? Priorize o reino de Deus sobre a sua vida e com certeza Ele vai lhe abençoar. Eu quero pedir para que você continue compartilhando esta live, né? Hoje nós vamos estar aí abordando a primeira temática. Nós colocamos na divulgação, né, o tema de hoje, e nós estaremos aqui falando o tema: o cristianismo que se rendeu ao espírito do nosso tempo. O cristianismo que se rendeu ao espírito do nosso tempo. Eu quero fazer a leitura de um texto que está em 1 Timóteo, capítulo de número 6, os versículos são 3 e 4. Faremos esta leitura somente como base para o nosso ensino hoje, e eu espero que você possa interagir aí com a página da igreja. Se tiver qualquer dúvida, você pode anotar aí abaixo da live, e nós estaremos depois respondendo aos irmãos, tá bom? Ou até mesmo fazendo um vídeo resposta para as dúvidas que vocês vão estar tendo no decorrer do ensino hoje à noite. O texto de 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3 e 4 diz assim: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas. Eu vou ler o versículo 5. Alterações sem fim por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Quando o Espírito de Deus me direcionou para realizar este simpósio e me deu a temática, a sedução das novas teologias, talvez você me pergunte o porquê desse tema, o que levou o pastor a ser motivado a desenvolver este simpósio. O que me motivou é exatamente o que estamos vendo nos dias atuais, no que diz respeito às questões teológicas, o que vem sendo ensinado em muitos lugares, as distorções com relação à interpretação bíblica que está acontecendo em muitos lugares, e infelizmente até através de líderes que são influentes em nossa nação, mas que infelizmente têm adotado uma visão totalmente alterada das Sagradas Escrituras. E uma das razões do porquê do simpósio A Sedução das Novas Teologias é exatamente a questão das inovações e dos modismos que nós temos observado nos dias atuais. O modismo, ele, em tese, ele tem um significado, que é idiotismo. Este é o sentido etimológico da palavra modismo, que significa
idiotismo. Uma aplicação do modismo é aquilo que é passageiro, ou aquilo que dura pouco tempo. É a moda, né? Nós podemos resumir o modismo como a moda do momento que não se estende por muito tempo, não tem muita duração. Tudo aquilo que atrai a atenção das pessoas, como inovações, mudanças, muitas vezes não consegue prevalecer por muito tempo. E o modismo é isso, é tudo aquilo que está na moda, mas que não tem muita duração, não consegue se estabelecer, não consegue criar raízes. E quando nós aplicamos a questão do modismo no mundo religioso, no campo da religiosidade, os problemas são imensuráveis, porque os modismos estão em todos os âmbitos da igreja. Nós encontramos modismos na pregação, no ensinamento da palavra de Deus, na liturgia. Então, em todas as áreas da igreja, nós temos observado nos dias atuais a prática de inovações e modismos. Mas, infelizmente, essas questões de modismos, elas não conseguem proporcionar nada para a vida das pessoas. Os modismos não conseguem gerar mudança de comportamento, não conseguem trazer uma conscientização de que a pessoa precisa viver uma vida de profundo relacionamento com Deus. E esta questão de modismo não é algo que começou agora. A Bíblia, existe passagens que nos mostra esse tipo de atitude em alguém. Infelizmente, existem textos bíblicos que personagens como Davi, que tentou inovar, tentou mudar aquilo que Deus estabeleceu como regra, acabou pagando um preço muito caro. Eu tenho o costume de dizer que Deus, Ele não quebra regras, Deus não quebra princípios. Aquilo que Ele estabeleceu quanto princípio, eu tenho que obedecer. Eu não posso mudar, eu não posso alterar, eu não posso inovar, eu não tenho que dar um jeitinho para tentar colocar em prática aquilo que Deus já determinou, a maneira correta que eu preciso fazer. Quando a gente fala de modismo, já me vem à mente a síndrome do carro novo, que foi exatamente uma atitude que o rei Davi tomou para si, no momento em que a Arca da Aliança, que estava há 20 anos na casa de Abinadab, e ele agora, ao assumir o trono como rei de Israel, a intenção de Davi era liderar, tendo a presença de Deus junto com ele. Porém, o que leva Davi a trazer a presença é exatamente a forma errada que Davi vai assumir em suas atitudes para trazer essa presença para a cidade de Jerusalém. E aqui é onde está o grande perigo. Toda vez que alguém quer alterar aquilo que Deus estabeleceu como regra, não vai dar certo, não vai prevalecer, não tem como prosperar, porque aquilo que Deus estabelece como regra, ou eu faço da maneira que Ele estabeleceu, ou eu estou correndo um sério risco de fracassar no momento em que eu estou assumindo um comportamento totalmente contrário àquilo que Deus já estabeleceu como regra. Eu vou repetir para você o que eu comecei aqui no começo do ensino. Deus, Ele não quebra princípios, e os modismos, as inovações,
elas surgem no nosso meio simplesmente com este propósito, para quebrar aquilo que Deus estabeleceu como regra. A síndrome do carro novo é um negócio bastante complicado, porque a ordem de Deus era para carregar a arca no ombro dos homens, no ombro dos sacerdotes. Não era para ficar colocando a arca em cima de carroça, mas infelizmente Davi vai querer alterar aquilo que Deus estabeleceu como princípio, como regra. E os irmãos que conhecem o texto de 2 Samuel, capítulo de número 6, e sabem muito bem o que vai acontecer ali, uma pessoa perde a vida por causa da atitude de um líder que quis inovar, que quis mudar aquilo que era regra. Então, você que está me acompanhando, tome muito cuidado, não somente em se policiar através das suas atitudes, aonde você precisa observar aquilo que Deus estabeleceu como regra, e você se policiar para não agir a ponto de você quebrar princípios, e também observar a atitude de líderes que têm agido com inovações, com modismos, quebrando regras, porque isso vai trazer consequência no ambiente onde você está, e também vai trazer consequências para a sua vida. Eu mesmo falo aqui diante dos irmãos, se vocês observarem em mim alguma atitude aonde eu estou querendo inovar, quebrar princípios bíblicos, você está livre para poder ir embora. Você não pode ficar comigo, porque eu estou quebrando princípios, e atitudes de inovação traz consequências para quem está querendo inovar. Então tome muito cuidado com as suas atitudes em quebrar princípios, e também com pessoas que você tem acompanhado e que infelizmente não está sendo um canal de bênção para a sua vida, mas está sendo um canal de confusão na sua mente, aonde está lhe confundindo todas as coisas no que diz respeito às questões do reino de Deus. Então o motivo deste simpósio é exatamente nós confrontarmos as diversas ideologias que têm sido construídas em nosso meio e que não têm a intenção de conduzir as pessoas para a eternidade com Deus, que não têm a intenção de melhorar o comportamento das pessoas, que não têm a intenção de mostrar o caminho da salvação para as pessoas. Então, o propósito deste simpósio é nós desconstruirmos algumas ideologias contemporâneas e que não estão de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então hoje nós vamos estar falando, e infelizmente o que eu vou tratar aqui nesta noite está fazendo com que em muitos lugares as pessoas que professam a sua fé em Jesus Cristo está se dobrando a um espírito do nosso tempo. E que espírito é esse? Eu preciso analisar toda a linha da história da humanidade, e em especial tratando sobre o período da Idade Média, a Idade Moderna e o tempo que nós estamos atravessando. Hoje, historicamente falando, nós estamos vivendo a era conhecida como pós-modernidade, tá? Então, a fase histórica que nós estamos atravessando atualmente é a fase chamada pós-modernidade. A pós-modernidade, ela inicia na história da humanidade no século XIX depois de Cristo. E esta fase da história chamada pós-modernidade é exatamente o rompimento com todos os valores que foram professados, praticados na Idade Moderna e também na Idade Média. Então houve um rompimento com todos os valores
da Idade Média e da Idade Moderna. Nós vamos depois falar sobre cada período da história e o que prevalecia em cada época, para que os irmãos entendam o porquê da temática de hoje, o cristianismo que se rendeu ao espírito do nosso tempo. Então, cada fase da história, cada momento, desses períodos que eu expus aqui para os irmãos, a Idade Média, a Idade Moderna, a Idade e o período pós-moderno, cada período desse existe valores, princípios, características que norteavam este tempo. E o período que nós estamos atravessando, que é a pós-modernidade, todos os valores que foram professados na Idade Média, e depois houve um corrompimento do valor na Idade Média, na Idade Moderna, porque as coisas começam a se complicar na Idade Moderna, e aí os valores são perdidos totalmente nesta era que nós estamos vivendo. Traçando uma linha da história de cada período, nós vamos aqui analisar os princípios da Idade Média. A Idade Média, ela se inicia no século V depois de Cristo, logo após a queda do Império Romano no Ocidente, e ela vai se estender até o século XV. Então são aí aproximadamente 10 séculos que se manteve os princípios da Idade Média. Na Idade Média, o princípio maior era exatamente o teocentrismo. O que vem ser a expressão teocentrismo? É exatamente o conceito de que Deus e a sua palavra está no centro de todas as coisas. Essa modalidade, ela declarava que Deus e a Bíblia era quem regia o comportamento do ser humano. Então, na Idade Média, a igreja, ela era muito influente, apesar de começar os seus desvios doutrinários, litúrgicos, dogmáticos, no ano 357 depois de Cristo, quando se inicia a Idade Média, por causa da grande influência da Igreja Católica, que está unida ao Estado e estabelecendo as regras para o comportamento da humanidade, neste período se levanta muitos filósofos que se revoltam contra a igreja, dizendo que ela havia ficado parada no tempo. Porém, nós entendemos que mesmo com alguns valores que a igreja havia alterado no período da Idade Média, a maior parte das pessoas, elas entendiam que o princípio maior daquela fase, daquele momento, daquele período da história, era exatamente ter Deus no centro de todas as coisas. Este período, a Bíblia era amada pelos homens, pesquisada pelos homens. O que regia o comportamento da sociedade era exatamente os ensinamentos da palavra de Deus. Então, na Idade Média, o princípio primordial era o teocentrismo, Deus no centro de todas as coisas. Neste período, as pessoas professavam que Deus é o autor e o único responsável pela criação de todas as coisas existentes. Neste período, a teoria criacionismo era que predominava na época. Não havia tantos questionamentos com relação à origem do homem, à existência de Deus, porque a igreja estava atuante, a igreja estava ensinando a palavra de Deus para as pessoas, e o ensinamento da palavra de Deus ficava impregnado na alma dos ouvintes, a ponto de não haver questionamentos. Eles aceitavam a palavra de Deus
como a verdade absoluta revelada para a vida deles e para moldar o comportamento e atitude da sociedade. Era uma época onde os homens não estavam preocupados com outras questões a não ser buscar a presença de Deus, pois Ele era o centro de todas as coisas. Na Idade Média também nós temos um outro valor, que é exatamente o professar da fé, o exercício da fé. Na época da Idade Média, a fé prevalecia a razão. As pessoas não andavam por vistas, as pessoas não andavam por aparências, as pessoas exerciam com ímpeto a fé. Então, no período da Idade Média, a fé era mais importante do que a razão. Toda vez que você estiver num ambiente, eu não estou dizendo que você tem que desprezar a busca do conhecimento, eu não estou dizendo que você não tenha que exercer a sua capacidade intelectual, mas aquele que serve a Deus, ele não anda por aparência. Aquele que serve a Deus, ele não é movido pela razão. Quem serve a Deus é movido pela fé. A fé precisa ser o princípio das nossas atitudes, das nossas certezas, das nossas convicções. É por isso que hoje a igreja contemporânea está sofrendo, porque nós estamos formando pessoas racionalistas, intelectuais, que estão desprovidos da fé, homens que não crê mais em milagre, mulheres que não crê mais em milagre, que tudo que vai fazer quer uma prova racional e científica. Mas quem disse para você que as coisas de Deus se prova racionalmente? Algumas coisas sim, mas aquilo no que diz respeito a milagres não tem como provar pela razão, porque senão deixaria de ser milagre. Milagre só é milagre porque a razão não pode explicar, a medicina não pode explicar. A igreja no período da Idade Média era uma igreja viva, uma igreja poderosa, uma igreja que evidenciava os dons espirituais. Sabe por quê? Porque é uma época onde, mesmo tendo teólogos, filósofos, homens que praticavam o exercício da razão, eles tinham como prioridade a fé em Deus. Agora, você que está me acompanhando, eu quero lhe perguntar: até onde você tem tido ousadia para poder colocar as suas convicções na fé ao invés da razão? Se você andar pela razão, vai chegar uma hora que você não vai ter explicação para o seu problema, para a sua circunstância, para o momento que você está vivendo, ou alguma questão externa a você, e que não tenha uma resposta plausível, uma resposta racional. Você corre um sério risco de abandonar a fé. É por isso que existem pessoas que se denominam ateus, porque elas não conseguem explicar a existência de Deus, elas não conseguem explicar a fé, elas não conseguem explicar a vida após a morte, e elas querem uma justificativa científica para poder aceitar aquilo que a razão não pode explicar. Mas quem ama a Deus, quem anda com Deus, não pode andar pela razão, ele precisa valorizar a fé. Você que está me acompanhando, eu quero aqui liberar algo profético sobre a sua vida nesta noite. Se você voltar o exercício da fé, não vai ter situação que você não vai conseguir vencer, não vai ter problema que você não vai passar por cima dele, porque a fé é o maior motivo que o crente tem para continuar a sua trajetória cristã. Sem fé
A Bíblia diz que é impossível agradar a Deus. Você não vai agradar a Deus com uma boa oratória. Você não vai agradar a Deus com sua formação acadêmica. Você não vai agradar a Deus com um anel no dedo. Você não vai agradar a Deus com certificado na parede. A única forma de você agradar a Deus é exercendo a sua fé nele. Mas a igreja contemporânea, ela tem se tornado uma igreja racionalista, uma igreja cheia de doutores, mas que despreza o sobrenatural, que despreza o espiritual. Mas queira Deus nos tocar neste tempo presente, para que voltemos à essência do Evangelho, aonde exercemos a fé, crendo que Deus é grande para realizar coisas extraordinárias. O quarto princípio, ou terceiro princípio, melhor dizendo, da Idade Média, é que as pessoas valorizavam a vida em comunidade. Se você pegar Atos capítulo de número 2, eu vou até ler esse texto aqui com os irmãos. Atos capítulo de número 2. A igreja, desde o princípio, valorizou a vida em comunidade. E esta vida em comunidade, ela se estende ao período da Idade Média. As pessoas se preocupavam e tinham prazer de serem membros de uma comunidade cristã. Em Atos capítulo 2, a partir do versículo de número 42, o texto bíblico diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Os princípios de uma vida em comunidade, que está aqui em Atos capítulo 2, a partir do versículo 42, era o que garantia a salvação de vidas, era o que garantia a manifestação de milagres no meio da igreja. Uma igreja que não vive em comunidade, ela não pode professar que ela pratica o evangelho. Hoje mesmo, no momento em que estava tendo o debate, com relação à igreja ser essencial ou não, de manter aberta ou não, se não me falha a memória, o primeiro a expor, o advogado, acho que é André, o nome dele, ele foi taxativo em suas palavras, quando ele disse: não existe cristianismo sem a comunidade cristã, estando reunidas em um local. Não tem como. Na Idade Média havia o prazer das pessoas viverem em comunidade. Não havia aquele espírito de orgulho, aquele espírito de vaidade, aquele espírito de independência como nós temos nos dias atuais. Infelizmente, hoje, mesmo dentro da igreja, a gente vê pessoas com esse espírito de individualidade. São pessoas que se preocupam com si mesmo e não estão nem aí com a situação do próximo, não estão nem aí com a situação da sua comunidade. Estão vivendo a sua vida de qualquer maneira, de qualquer forma, sem se preocupar com nada e nem com ninguém. Quem faz parte e professa a fé em Jesus Cristo, esta pessoa precisa ter as suas práticas em comunidade. E a prática em comunidade sempre visa o próximo.
A prática em comunidade sempre visa o semelhante, aquele que está próximo a você. Mas hoje nós estamos vivendo uma época onde estamos formando igrejas individualistas. As pessoas que vêm para cá querem participar, apresentarem o seu culto a Deus, e depois de 4 paredes elas não têm mais vida em comunidade, não têm mais relacionamento com o próximo, porque eles estão aqui simplesmente não para ter comunhão com as pessoas, mas estão aqui simplesmente esperando alguma coisa que eles colocaram diante de Deus. Eles vêm para o culto para fazer trocas com Deus, para fazer barganhas com Deus. Mas na Idade Média, o que prevalecia, o que predominava era exatamente as pessoas viverem em comunidade. E o quarto princípio que eu coloquei aqui é que o corpo era fonte de pecado. Na época da Idade Média, as pessoas não se preocupavam com o seu perfil, com a sua aparência. Isso não quer dizer, e nem estou fazendo apologia aqui, né, a uma vida relaxada. Não é isso. Você precisa se apresentar bem. Porém, não havia culto ao corpo, como nós vemos nos dias atuais. Infelizmente a gente vê isso até dentro das igrejas, pessoas sensualizando dentro da casa de Deus, vêm para a casa de Deus como se estivessem indo para uma balada, não tem pudor, não tem respeito no ambiente. Será que você que tem mania de se comportar desse jeito, você se apresenta assim diante de um juiz? Você não vai se apresentar, porque ele nem vai deixar você comparecer diante dele. Agora imagina diante do juiz de toda a terra, o Deus criador de todas as coisas, como você tem coragem de se comportar desta forma? Na Idade Média, o corpo era fonte de pecado. Então as pessoas evitavam a exposição do corpo, porque sabia que o corpo era fonte do pecado. Mas hoje as coisas estão tão normais que as pessoas vêm sem pudor para a casa de Deus, vêm de qualquer maneira para o ambiente de culto, se apresentam de qualquer forma diante do Criador do universo, o juiz de todos os juízes da terra, e não estão nem aí para nada. Para ele é normal aquela atitude, aquele comportamento. Tome cuidado, meu irmão. Você precisa se apresentar diante do arquiteto, diante do juiz, diante do eterno Deus, de uma forma digna, aonde ele possa olhar para você e louvar pelas suas atitudes, dizendo: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Então esses são alguns princípios que eram praticados na Idade Média. Mas quando nós chegamos no século XV, né, quando está terminando a Idade Média, dá-se lugar à história, à Idade Moderna, que vai do século XV até o século XIX aproximadamente. Se na Idade Média o que tinha como prioridade máxima era o teocentrismo, já na Idade Moderna as coisas começam a mudar, as coisas começam a se modernizar em todos os sentidos. Mas o pior de todos eles é que na Idade Moderna não existe mais Deus como centro. Na Idade Moderna, agora, o que vai prevalecer é o antropocentrismo, ou homem no centro de tudo. O homem se torna o centro de tudo, o centro das atenções. Eles começam a tirar Deus do seu lugar, isso dentro da sua concepção, e eles assumem uma posição que não pertencem a eles. E infelizmente isso começa a acontecer dentro das igrejas, através de alguns líderes. E isso aí foi a mesma prática realizada pelos imperadores na antiguidade, né? Todos os imperadores romanos,
eles tinham por prática, como Nero, Domiciano e entre outros que se levantaram, eles tinham como prática se posicionarem como uma divindade, e eles exigiam culto a si mesmo. E não é diferente do que começa a acontecer na era moderna. O homem começa a se tornar o centro de todas as coisas. E o que acontece? O homem se tornando o centro de tudo, começa a acontecer deturpações na prática da adoração. Então a adoração começa a ser deturpada, porque o culto que é para ser para Deus, o culto que é para ter Deus como centro da adoração, este culto começa a ser realizado para a personalidade, para o homem. E hoje não está diferente, porque esta prática de deturpação à adoração, que começa a acontecer no período da Idade Moderna, se estendeu até os nossos dias, o culto à personalidade. É por isso que hoje há a necessidade, de muitos lugares as pessoas realizarem congressos, realizarem campanhas, trazerem pregadores de renome, pregadores de destaque, porque o culto que está sendo feito não é para Deus, o culto é para a personalidade, o culto é para o pregador, o culto é para o ensinador, porque a partir do momento em que uma igreja só se reúne porque o título de um homem está sendo apresentado, isso não é igreja, irmãos. Isso é um lugar onde as pessoas se reúnem para ter entretenimento. Infelizmente esta é a realidade, e hoje não está diferente. Quando fala-se do nome da igreja, já está vinculado ao nome da igreja a sua personalidade. Você fala da igreja, Igreja Universal, a gente já vai ter em mente o Bispo Macedo, porque nós temos por falha levar o nome da igreja relacionando a personalidade. Esses dias atrás uma pessoa me perguntou: pastor, o senhor é responsável pela DBN? E eu falei: sim, pela misericórdia de Deus. E ele disse: mas o porquê na maioria dos cartazes você não coloca a sua foto, ou eu nem vejo a foto do senhor e da sua esposa nos cartazes? E eu respondi para ele: eu não preciso mostrar alguma coisa minha para ninguém. Eu estou aqui como mordomo de Deus, eu estou aqui como servo de Deus para cumprir a obra dele, o chamado dele. Eu só estou na frente para administrar, mas o estar na frente não quer dizer que eu preciso aparecer em alguma coisa, que eu preciso mostrar o meu nome estampado no cartaz. Mas infelizmente na idade moderna começa a deturpação da adoração. As pessoas não vêm mais para o culto para adorar a Deus, as pessoas vêm para o culto porque vai ter um pregador de renome, porque vai ter um ensinador conhecidíssimo. E quando alguns lugares não fazem isso, a igreja se torna um ambiente vazio de pessoas, porque muitos não querem compromisso com o culto a Deus. As pessoas querem compromisso com um ambiente onde a personalidade humana fala mais alto do que o próprio Deus no ambiente. Então começou o culto ao homem, o culto à personalidade. A liturgia dá lugar ao entretenimento. Na Idade Média valorizava-se a liturgia do culto. Na Idade Moderna, a liturgia perde a sua força e começa a dar vazão ao entretenimento. E aí nós estamos vendo igrejas com alterações em suas liturgias, e muita gente olha para a liturgia e diz simplesmente: isso é religiosidade. Nós temos que tomar muito cuidado de estar denominando a liturgia como uma questão de religiosidade. Nós temos que entender até onde é uma questão de religiosidade e até onde é uma questão de organização no reino de Deus. O reino de Deus não é desorganizado. A igreja que ele estabeleceu, ele impôs regras, ele estabeleceu regras para esta igreja, a maneira que ela precisa se portar, a maneira que ela precisa agir. Se não fosse assim, Paulo jamais teria escrito 13
cartas, e dentre essas 13 cartas, a maioria delas foi direcionada para a igreja. Para quê? Para poder moldar o comportamento das pessoas, para poder dar direcionamento de como eles deveriam se comportar na condição de igreja. Se Deus não estivesse preocupado com a liturgia, com a maneira que nós temos que nos comportar, seja no culto, seja fora dele, Paulo jamais se tornaria o grande teólogo, o grande escritor, um homem que 47% de todo o Novo Testamento foi escrito por ele, e ele escreveu cartas para dar direcionamento para a igreja. Ele escreveu cartas para poder apresentar de que maneira as pessoas precisam se comportar diante de Deus. E hoje, também se estende para este período que nós estamos atravessando, chamado pós-modernidade, que hoje não se valoriza mais a liturgia, hoje se dá vazão ao entretenimento. Eu preciso estar num ambiente legal, eu preciso estar num ambiente favorável a mim. Quem disse para você que o ambiente chamado igreja tem que se adaptar àquilo que você entende como valor do reino? Quem disse para você que o ambiente tem que se adaptar à visão que você tem distorcida de ambiente de culto? Eu não estou dizendo e não estou menosprezando, outros lugares que usam como estratégias de crescimento, é uma coisa, mas hoje o ambiente se tornou entretenimento, com a desculpa de alguém dizer, mas a palavra está sendo pregada, tudo bem, mas se o ambiente ele não estiver adaptado também para poder fazer com que as pessoas sejam conduzidas para o céu, infelizmente as pessoas virão somente para participar do culto, mas elas não vão querer ter compromisso com o culto. Então isso é um perigo muito grande, nós desprezarmos a liturgia para dar lugar ao entretenimento. Hoje existem lugares, eu já participei de igrejas que são assim, as pessoas vão para lá porque tem uma música legal, uma adoração legal, as pessoas vão para lá porque tem uma boa palavra no ambiente, mas elas nunca mudam de atitude, porque o local aonde elas estão, na sua mentalidade, não é igreja, é lugar para tirar lazer, é lugar para você tentar arrancar um pouco a angústia do seu coração. Mas a igreja não é lugar de entretenimento, aqui é lugar aonde nós somos confrontados a mudar de vida, a mudar de atitude, a mudar de comportamento. Então, na Idade Média, a liturgia deu lugar ao entretenimento. Na Idade Moderna, não há mais prioridade à pregação do Evangelho. O Evangelho já não é mais prioridade no período moderno. Começa a se dar lugar às filosofias vãs, É uma época de grande influência de filósofos, e neste período já não se dá mais vazão à pregação do Evangelho. Há uma falta de conhecimento de Deus e dos seus atributos. Os homens já não estão mais preocupados em buscar a Deus. Existe a influência do pluralismo teológico, aonde há várias formas de ver a verdade, cada um tem o seu jeito de interpretar as sagradas escrituras, e isso começa a construir e a surgir as diversas heresias que se perduram até os dias de hoje, de falsas religiões que surgiram exatamente neste período moderno. No período moderno também se dá lugar ao liberalismo ético, formas ilícitas das pessoas viverem a vida da forma de ganhar dinheiro, uma vida moral totalmente corrompida. Os homens estão na igreja, mas não têm compromisso com aquilo que é ético, com aquilo que é moral. Estão ali simplesmente para cumprir uma agenda, estão ali somente na condição de profissionais de altar, sem nenhum compromisso com aquilo que é moral, com aquilo que é ético. A Bíblia, quanto palavra de Deus para nós, ela nos confronta todos os dias para procurarmos melhorar as nossas atitudes, melhorar o nosso comportamento.
Só que a idade moderna, ela acabando no século XIX, nós entramos no século XIX com talvez a pior era tanto da humanidade quanto da igreja, que é exatamente o período chamado pós-modernidade. No período da Idade Média, Deus é o centro de tudo. No período da Idade Moderna, Deus sai do centro e entra o homem. E agora, na Idade pós-moderna, tudo passou a ser o centro, ou o centro passou a ser tudo, menos Deus. Qualquer coisa pode se tornar o centro, mas Deus é colocado de lado na era pós-moderna. Neste período que nós estamos atravessando de pós-modernidade, existem alguns valores. O primeiro nós já falamos aqui, que é o antropocentrismo, Deus no centro de tudo, o homem no centro de tudo, desculpa. E na era pós-moderna, o antropocentrismo tem prevalecido em nosso meio, tem prevalecido. Em muitos lugares, em muitas igrejas, tem prevalecido. E isso é um dos conceitos, é um dos valores, uma das características da era pós-moderna, o antropocentrismo. E neste período, irmãos, que nós estamos vivendo agora, não existe mais valores definidos. Os valores estão totalmente corrompidos. A visão pós-moderna no que diz respeito a valor é exatamente isso, não há definição. Não existe valores definidos, ou melhor dizendo, há indefinições de valores. Então, é um momento, é um período da história da humanidade complicadíssimo. E se a igreja não tomar cuidado, aquilo que caracteriza a sociedade pós-moderna vai estar impregnando a igreja contemporânea também. É por isso que hoje se abriu igrejas, com práticas que os irmãos conhecem muito bem, que foge totalmente dos princípios bíblicos, para poder receber essas pessoas que não estão de acordo com aquilo que a Bíblia nos ensina. Estão criando igrejas que possa trazer satisfação para o homem. E a igreja não está aqui para trazer satisfação para ninguém. A igreja está aqui para mostrar o caminho da salvação. A igreja está aqui para mostrar que você é um pecador e que você precisa se arrepender para poder ter a sua salvação. A igreja não está aqui para massagear o ego de ninguém. A igreja não está aqui para se adaptar aos valores das pessoas, ao se adaptar àquilo que as pessoas imaginam quanto certo. Não, a igreja, ela tem como regra de fé a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, e é baseado nela que ela precisa agir, é baseado nela que ela precisa se comportar. Na pós-modernidade, as duas perguntas que são mais feitas são essas: a vida tem algum sentido? Deus realmente é necessário? A atitude das pessoas na era pós-moderna reflete essas duas perguntas: a vida realmente tem algum sentido? E Deus, será que é necessário? Infelizmente, na era pós-moderna, Deus não tem sentido nenhum. Deus não tem valor nenhum. Nesta era pós-moderna, existe frustração e aversão em relação a tudo que se apresenta como institucional, oficial e organizado. As pessoas confiam cada vez menos nas instituições, sejam elas o Estado, sejam elas
as igrejas. É por isso que hoje nós temos aí mais de 4 milhões de pessoas que estão no índice de desigrejados, pessoas que não têm um ambiente para cultuar, que elas dizem que não precisa de um ambiente de 4 paredes, estão desprezando as instituições. Aonde nós vamos parar desse jeito? Isso é o espírito da pós-modernidade que tem atuado dentro das pessoas para fazer com que elas desvalorizem as instituições, principalmente a instituição chamada igreja. Eu sei que existe muito picareta por aí, eu sei que existe muitas pessoas que não têm responsabilidade nenhuma, líderes que estão com a vida totalmente desviada, pessoas que vivem em pecado, mas a igreja, quanto instituição, não pode ser comprometida por causa da atitude de homens infiéis, de pessoas ímpias, e por causa da atitude de alguns, as pessoas têm deixado ser influenciadas por este sentimento, se tornando desigrejado. Pessoas que não têm ambiente de culto, não vem falar para mim que você não precisa da igreja, que você, para adorar a Deus, você não precisa estar em comunidade. Isso é doutrina satânica, irmãos. Isso é doutrina do diabo. A igreja sempre esteve em comunidade, mesmo dentro de templo ou mesmo dentro da casa. A igreja sempre esteve em comunidade. E os desigrejados, eles são individualistas, são pessoas que não têm relacionamento com o próximo. Eles acham que eles não precisam de nada nem de ninguém para poder servir a Deus. Quem constituiu as autoridades religiosas foi o próprio Deus. É Ele quem instituiu pastores, evangelistas, doutores, profetas, presbíteros. Foi Ele quem instituiu. Se Deus instituiu, quem é eu, quem é você para desprezar aquilo que Deus instituiu na terra? O período pós-moderno é um período que dá-se lugar ao relativismo. Não existe mais verdades absolutas. Os irmãos já perceberam que hoje tem igreja para tudo quanto é gosto de crente, e os líderes estão sofrendo com isso, porque aquilo que alguém não se sente bem aqui, eu tenho um costume, de dizer, pessoas que chegam num ambiente de culto com essa conversa fiada: eu não me adaptei ao espaço, eu não me adaptei ao local, porque elas querem fazer com que o ambiente onde elas estão se adaptem à vontade dela, ao gostinho dela. Aqui, meu irmão, não é self-service, que você vem e escolhe o tipo da comida que vai colocar no prato. Igreja não é self-service. Igreja é o lugar onde o reino de Deus é manifesto para as nossas vidas. Aqui não é restaurante, aqui não é self-service. Infelizmente, na era pós-moderna, nós estamos vendo o relativismo predominando em muitos lugares. Não existe mais verdades absolutas. Aquilo que era pecado no passado não é mais pecado nos dias atuais. E eu já finalizo aqui. Na era pós-moderna, o espírito que mais atua é o espírito hedonista. É este tipo de comportamento para que o homem busque o seu prazer, busque a sua satisfação. As pessoas têm vindo para a igreja para buscar satisfação momentânea. As pessoas têm vindo para a igreja para buscar prazer na sua alma. Aqui não é lugar para buscar prazer. Aqui é lugar para você vir chorar, ver o seu estado deplorável, mas glorificar a Deus dizendo: eu sou um pobre pecador, mas Deus me amou, eu estando ainda nos meus pecados, e me deu uma oportunidade de ser perdoado e ter uma vida de relacionamento com Ele. A visão hedonista é realmente isto, é levar o homem a buscar a sua satisfação. É por isso que hoje está um monte de gente aí, irmão, descompromissada com o ambiente de culto. O camarada não vem, a pessoa não aparece, não dá satisfação para pastor, não dá satisfação. Primeiro, a atitude de desigrejado.
todo desigrejado, ele desrespeita a autoridade que foi constituída na terra. Todo desigrejado é assim. Ele age como se não existisse líder, como se não existisse pastor, vive a vida de qualquer maneira e não está nem aí. Isso aí é atitude de desigrejado. Você acha que uma pessoa dessa vai para o céu? Não vai para o céu. A partir do momento que você faz parte de uma igreja, você precisa respeitar a autoridade que está constituída naquele local. E por causa do hedonismo, dessa busca desenfreada, né, pelo prazer, pela felicidade, aquilo que me proporciona prazer é o que eu vou praticar, é o que eu vou fazer, mas tudo que me proporciona prazer, às vezes pode ser pecado, então toma cuidado. E aí, como eu estava dizendo, é por isso que tem pessoas que não têm compromisso com o ambiente de culto, com a comunidade que ele faz parte, né? Eu muito me admiro, irmão, ver crentes, né, ficarem 1, 2, 3 semanas sem aparecer no ambiente de culto, e ainda um sujeito dessa, uma pessoa dessa, acha que vai para o céu, que vai viver a eternidade. Não vai viver a eternidade. Sabe por quê? Porque o Deus que eu sirvo, ele não é injusto. O Deus que eu sirvo, ele não vai exigir só de mim esse tipo de atitude de fidelidade e você vivendo a sua vida de qualquer maneira aí, sem nenhuma responsabilidade, sem nenhum compromisso. Para vir para a igreja dá desculpa, mas para ir no shopping ele vai. Para vir para a igreja fala que está trabalhando, mas para poder ir para a churrascaria não tem problema. Para vir para o shopping, para poder vir para a igreja dá desculpa para tudo, mas para viver a sua vida boa, feliz, né, passeando, viajando, fazendo tudo do bom e do melhor, aí não tem problema nenhum. Você é hedonista, meu irmão. Você é hedonista, minha irmã. A partir do momento em que você desvaloriza a igreja, o ambiente de culto, aquilo que diz respeito às questões do reino de Deus, só para buscar prazer, felicidade, me desculpe, o céu não é o teu lugar. O céu não é o teu lugar. E eu finalizo. Então hoje nós estamos vendo essas 3 gerações. A geração que se comporta igual aos valores da Idade Média, tudo é Deus. Deus está no centro de tudo, né? Ainda tem os remanescentes. Nós temos ainda os remanescentes que tudo que vai fazer busca em Deus, porque Deus é a prioridade da vida deles. Nós temos aqueles que se comportam igual aos cidadãos da idade moderna, porque mesmo dando vazão ao antropocentrismo, ainda havia uma classe de pessoas que lutavam, só que aí começou as misturas, né? Eles têm Deus mais alguma coisa, eles querem acrescentar alguma coisa, é onde que se dá o lugar aos modismos e às inovações. E tem aquela galera, aquela turma dentro da igreja, né, que se comporta como se não precisassem mais de Deus. Você que já está 2 semanas sem aparecer aqui na igreja, né? Às vezes nem estava vendo as lives, nem participando. Eu não consigo acreditar numa pessoa que não está nem no ambiente de culto e não tem coragem de abrir a live para ouvir a pregação da palavra de Deus. Vai acabar morrendo espiritualmente. Aí daqui a pouco está culpando o pastor, está culpando pastora, está culpando obreiro, está culpando todo mundo da miséria que a pessoa está vivendo. A casa está uma bagunça, está uma discussão dentro de casa, é uma brigaiada, as coisas não vão para frente, e aí vai culpar, que o pastor nem ligava para mim. Toma vergonha. A gente está todo dia interagindo com as pessoas, fazendo com que elas se posicionem e venham ter uma vida de relacionamento com Deus. Nós não estamos aqui para que você tenha uma vida de relacionamento com o pastor. Não é comigo que você tem que ter vida de relacionamento. Você tem que ter uma vida de relacionamento com Deus. Eu estou aqui somente como mordomo dele, para poder te direcionar, para poder te instruir. Amém, meus irmãos? Que você possa ser abençoado com este ensino. Quarta-feira que vem tem mais. Eu não vou revelar aqui o tema, mas se prepare. Semana que vem vai estar lecionando pastor William Lopes, que é o nosso vice-presidente. Ele vai estar lecionando um tema poderoso e com certeza vai falar ao seu coração. Eu quero agradecer, né, os irmãos que estiveram aí conosco, acompanhando esta live. Compartilhe aí nos grupos para que lá na frente outras pessoas possam estar vendo esse estudo bíblico. E eu espero os irmãos na próxima semana. Sexta-feira nós estaremos aqui, né,
ministrando uma palavra de Deus ao seu coração. Se não for acertada a questão da abertura das igrejas, nós estaremos aqui na sexta-feira. Vai ter alguém ministrando uma palavra de Deus ao seu coração. Domingo pela manhã nós teremos a nossa escola de aprofundamento bíblico. E se as igrejas não abrirem, irmãos, eu até comprei, né, os produtos para a ceia. A gente vai fazer um planejamento, os irmãos que estão aí me acompanhando, lá no grupo da igreja, para que a gente leve a ceia até a casa dos irmãos, ou talvez a gente marque um local, né, na casa de alguém, para nós celebrarmos a ceia do Senhor, tá bom? Que Deus lhe abençoe. Eu quero orar por você, abençoar a sua vida nesta noite. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, queremos te glorificar pelo ensinamento da tua palavra, que tudo aquilo que foi dito nesta noite possa ter falado ao coração de cada um dos teus filhos que estão acompanhando este estudo, que estão acompanhando este simpósio. É no nome de Jesus, ó Pai, que eu lhe peço, dê um final de dia abençoado para a vida dos teus filhos, e que eles possam continuar sendo fiéis a ti, confrontando as ideologias desse tempo presente, para viver uma vida de responsabilidade, uma vida de relacionamento e de fidelidade contigo. É no nome de Jesus que eu, como servo teu, abençoo a vida de cada internauta, de cada pessoa que esteve acompanhando esta live, para a glória do teu nome. Amém e amém. Que Deus lhe abençoe e que você seja próspero para a glória de Deus. Amém, amém.